reagir a esse canal aqui. Olá, comunidade selvagem. Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos, da seção de colecionismo. E hoje vou apresentar para vocês uma espécie icônica da América do Norte. Trata-se do bisão americano. Essa miniatura aqui foi produzida pela Coleta. Gente, lembrando uma coisa. O ancestral dos bisões modernos era o bisão prisco, o chamado bisão das estepes, que viveu há 200 mil anos atrás entre a Europa e a Ásia, quando houve migração pela Ponte Berg entre Sibéria e o Alasca. Parte dessa população cruzou para a América do Norte. Lá ele evoluiu e deu origem para o bisão americano, adaptado às pradarias abertas e ao clima mais severo do continente. Já na Eurásia, o bisão prisco deu origem ao bisão europeu, também chamado zebu, que habita as florestas da Europa. Portanto, são subespécies diferentes. O bisão americano e europeu pertencem ao mesmo gênero, bisão, mas divergiram há 120 a 200 mil anos. Enfim, de forma curiosa, estudos genéticos mostrando que o bisão europeu tem uma mistura genética com o auroch, o ancestral do gado doméstico. Ou seja, ele é um híbrido, né? Teve ali uma hibridização no passado. Relativamente recente e foi produzida no ano de 2021. Recente. Com relação a essa espécie, eu tenho também reproduções, das marcas Schleich e Safari. Mas essa daqui é a mais recente e anatomicamente eu acho que foi a que mais trouxe realismo. Bem, vamos falar algumas coisas sobre a miniatura em si. Muito bem representada, retrata um espécime macho, já no seu auge, cabeça muito bem caracterizada. Os bisões apresentam uma cabeça muito grande em relação ao corpo. O terço anterior dessa espécie é muito robusto, eles têm essa corcova característica. Essa corcova que ele está falando, então, tanto no bisão europeu quanto no americano, essa corcova aqui, ó, tem uma função muito importante e prática. Ela não é gordura, como em camelos, mas sim músculo e osso. As pessoas pensam que ele tem essa gordura para armazenar para o inverno, mas não. Ele não é igual ao camelo. Ele não é igual ao camelo. Enfim, a corcova é formada por vértebras torácicas alongadas, com espinhos neurais muito altos, as pontas dos ossos da coluna. Esses espinhos servem como ponte de ancoragem para músculos enormes que sustentam a cabeça e o pescoço. Entendeu? Enfim, a função da corcova é dar força ao pescoço e a cabeça é essencial para o bisão, porque ele vai usar a cabeça como uma pá para empurrar a neve, no inverno, procurando o capim enterrado. Para ter essa força para lutar contra os machos durante a época de reprodução. Eles se jogam com a cabeça e o pescoço, eles são muito fortes. Enfim, a corcova funciona como um mecanismo de potência muscular que aumenta a força do pescoço e dos ombros. É basicamente isso, cara. O bisão americano tem uma corcova muito maior e mais pronunciada, porque ele vive em ambientes abertos e frios, onde ele vai precisar cavar na neve profunda. E o bisão europeu, que vive em um ambiente fechado, tem corcova menor, porque ele não precisa fazer esforço para abrir a neve, né? Porque ele vive em ambiente de neve. Os machos geralmente apresentam a cabeça, essa região aqui da cabeça aqui, bem mais robusta do que as fêmeas. Elas apresentam aqui um perfil bem mais delgado e os chifres são menores. Bem, a região do quarto posterior do bisão não é tão robusta igual a região anterior, conforme a gente pode ver aqui nessa miniatura. Bem, quanto à textura, muito bem representada aqui, o terço anterior dos bisões é marcado por uma pelagem um pouco mais espessa, e no terço posterior uma pelagem de pelos bem mais curtos. Cara, fico impressionado, cara. Que a corcova do bisão é um músculo poderoso para sustentar ossos longos da coluna, tem para dar força à cabeça e ao pescoço, essencial para cavar na neve e lutar. Enfim. A cauda
apresenta um chumaço terminal. E essa miniatura aqui é muito legal, gente, porque a disposição das patas representa o animal que está em movimento. Então, é uma miniatura que transmite uma sensação de dinamismo. A questão da musculatura muito bem delineada. Aqui na região, né, da lateral aqui, eles fizeram algumas marcações, né, representando aqui, né, um pouco da costela do animal. Pessoal, algo curioso, pessoal, é que quando um Smilodon ele ia caçar, tem uma hipótese que ele ia nessa região aqui, ó. O Smilodon não era um predador que mordia no pescoço como os felinos modernos. Os caninos longos, finos e frágeis podiam quebrar se ele tentasse cravar com força na garganta ou no crânio da presa. Por isso, uma hipótese aceita é que se ele fosse caçar um bisão, ele tentaria golpear a presa no abdômen e barriga, atingir vasos sanguíneos e órgãos vitais. Essa técnica seria rápida e causaria morte por hemorragia. Entendeu? É assim que ele caçaria um bisão, velho. Se você não sabe, o Dente Sabre conviveu com o bisão americano, entendeu? Então eles coexistiram. Escuros, né? Realmente assim, eles fizeram algumas marcações, né? Representando aqui, né, um pouco da costela do animal. Os bisões geralmente apresentam uma coloração mais puxada, né? Pro pardo, pro marrom. Tem bisão, alguns exemplares são melânico, bem mais escuros, né? Realmente assim puxando muito para tons mais próximos do preto. Mas essa coloração aqui mais, né, amarronzada, com a cabeça mais escura, é o que a gente mais vê na natureza. Outra característica muito legal, né, dos bisões é que eles usam a força que eles têm, né, nessa parte anterior aqui, para na estação do inverno conseguir cavar a região das neves em busca, né, da vegetação que está por baixo ali da camada de neve. Então o bisão, ele é um herbívoro estrito, ou seja, se alimenta de plantas, é um pastor especializado. Diferente dos cervos e antílopes, que comem folhas e galhos, ele come gramíneas, plantas de áreas úmidas, pequenas quantidades de ervas e flores silvestres. Ele busca capim de pradarias frias e secas, e como ele falou aqui, já falei, ele usa a cabeça e o focinho para empurrar a neve e alcançar o capim enterrado. Enfim, tem aquele mito que a vaca fala, a vaca tem 7 estômagos. Ela não tem 7 estômagos, um bovino não tem 7 estômagos. Ele tem um sistema digestivo ruminante como o das vacas. 4 compartimentos no estômago, rumen, retículo, amasso e abomasso. Ele engole o capim quase inteiro, depois regurgita o bolo alimentar, o ruminar, e mastiga novamente e engole outra vez. No rumen, bactérias e protozoários realizam a fermentação microbiana, quebrando a celulose, né, fibra vegetal que o corpo sozinho não digere. Enfim, ele consegue digerir celulose e hemicelulose das gramíneas graças aos micro-organismos simbióticos. Ele não consegue digerir folhas lenhosas ou galhos ou plantas muito fibrosas e secas. Ele prefere a vegetação fresca e rasteira. Ele também não metaboliza proteína animal, ou seja, o seu organismo é adaptado à digestão vegetal, entendeu? É basicamente isso. Espécie muito interessante, ela esteve em sério risco de extinção. Sim, ainda mais uma população de milhares, eles foram extremamente caçados e explorados até se chegar a menos de 500 exemplares. Quando estava numa situação muito crítica, o governo norte-americano resolveu tomar atitude, criou o Parque Nacional de Yellowstone, para onde foram deslocados alguns exemplares. Até hoje, uma das manadas mais importantes dessa espécie estão nesse parque. Posteriormente, alguns exemplares foram reintroduzidos em outras regiões dos Estados Unidos e do Canadá. E hoje é uma espécie que podemos, por assim, considerar que é uma espécie fora de um risco de extinção, mas que a sua população não é nem uma sombra do que ela já foi no passado. Bem, aqui no Canadá existia cerca de 30 a 60 milhões de indivíduos vagando
pelas grandes planícies da América do Norte, desde o Canadá até o norte do México. Eram fundamentais para o ecossistema das padarias e também para a cultura e sobrevivência de dezenas de povos indígenas. Enfim, a caça comercial esportiva, somada à expansão ferroviária e à política de extermínio indígena, provocou uma devastação em massa. Em 1880, eram menos de 1.000 bisões, tá, selvagens. Chegou a 500 em toda a América. Apenas duas populações remanescentes sobreviveram, uma no Parque de Yellowstone e outra em Road Buffalo, Canadá. Graças a esforços de conservação, criação e cativeiro e reintrodução, o bisão se tornou um símbolo de recuperação ambiental. Hoje existem cerca de 500 mil bisões no total. Dele, 30 mil são selvagens e semi-selvagens, em parques nacionais e reservas naturais. O resto vive em fazendas privadas ou em controle de manejo genético controlado. E sim, a população está crescendo de forma estável, mas lenta. As populações estão aumentando lentamente em áreas protegidas. No entanto, muitas populações de bisões domésticas têm gênero de gado doméstico, o que indica ali que a pureza da espécie está ameaçada, né? Enfim, o bisão de Yellowstone é considerado o último rebanho livre de hibridização significativa. Tem um vídeo dessa espécie na seção Você Sabia, onde eu conto mais informações, né, sobre todo esse processo de recuperação da espécie e outras curiosidades. Bem, como ponto final aqui da nossa apresentação, eu queria frisar que o bisão foi escolhido como a espécie símbolo dos Estados Unidos. Teve uma influência muito grande na cultura de vários povos indígenas, né? Inclusive, em algumas literaturas fala-se até na cultura do bisão, né? Entre algumas tribos do oeste americano. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação dessa miniatura. Eu vou ter a oportunidade, né, de falar mais coisas sobre essa espécie, como eu falei, outras marcas de miniatura retratadas. Amigo, se você quer analisar alguma coisa, olha aqui, eu vou te ensinar aqui em um segundo. Não precisa ter o brinquedo na tua mão. Abre aqui o Reddit. Olha aqui, ó. Abre o Reddit aqui. E nem me pergunte por que minha conta foi banida. E olha aqui, ó. Vê algum bicho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tipo... olha esse bicho aqui. Analisa o bicho, velho. E analisa ele. Olha aqui, ó. Deixa eu procurar alguma coisa aqui, ó. Ó, você sabia? Olha aqui, ó. Pessoal, você sabia que os bisões existem mais de não sei quantos milhões de bisões? São, até onde eu sei, a espécie de inseto mais diversa do mundo. Existem muitas espécies de bisões, muitas enormes. Existem mais de... Agora eu não lembro de cabeça, mas tem muito besouro. É impossível você saber todas as espécies de besouro de cabeça, viu? Você pode dar uma aula assim, cara. Olha aqui, ó. Você vai olhando, vai falando. É fofo, só vai viver uns 5, 6, 7 anos. É o problema de canídeos, cara. Em cativeiro pode viver um pouco mais. Enfim, tu vai falando assim. Tu vai... Olha aqui, ó. Aqui, a pais tem 50% do DNA para os filhos. Bisavós tem 25%. Bisavós tem 12%. E trisavós tem 6%. Agora de cabeça eu não lembro. Aí tu vai... analisando as coisas. Opa, a câmera do lado desligou. Pera aí. Enfim, você vai analisando as coisas, entendeu? Aqui, analisa esse porco aqui, ó. Carne de porco muito gordurosa, diferente do javali, né? O javali tem carne menos gordurosa. A do porco tem mais gordura, né? Seleção artificial. Enfim, tu vai analisando assim, vai falando, cara. É basicamente